Salmo 108 vai dizer assim: firme está meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem a lira e a harpa. Eu fico imaginando, né? Esse é um salmo de Davi, Salmo 108, ele dizendo: acorda a lira e a harpa, eu quero acordar o alvorecer, eu te darei graça entre os povos, ó Senhor. Coisa linda, né? Eu te darei graça entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Olha o versículo final que eu vou ler com os irmãos. Tem mais alguns, mas esse é o final. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. E a glória do Senhor, ela brilha através daqueles que são filhos de Deus. Será que tem algum filho de Deus aqui? Será mesmo? Você pode olhar para o seu irmão que está ao seu lado e dizer assim: você é filho de Deus, rapaz. Agora diga para ele assim: que coisa linda é você. Aleluia, você é filho de Deus, né? Que você possa, querida, através de tudo que tem sido feito aqui, exaltar o nome do Senhor. Que Ele seja bendito na sua vida. Amém? Você pode estender as suas duas mãos aos céus e dizer: Senhor Jesus, eu te louvo, eu te adoro nesta noite. Vem com teu poder sobre a minha vida, sobre a minha família. Diga: Senhor Jesus, tu és o meu amado, tu és o meu amado. Diga: eu te amo, eu te quero, eu te preciso. Diga: eu te louvo. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Bem forte, vai! Onde eu for, a sua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e minha saída, Bendita será. sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente Se encherão. a minha casa terá sempre Provisão. onde será plantado os pés. Possuirei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. À direita, à esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Suas palmas! Onde eu for, a sua bênção, Me seguirá. onde eu colocar as minhas mãos, Prosperará. minha entrada e minha saída, Bendita será. sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Os celeiros fartamente Se encherão. a minha casa terá sempre A provisão. onde quiser a
toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por outro lado, sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Glória a Deus, aleluia. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Onde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Então sai, Todo espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai, em nome de Jesus, sai, Todo espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai, em nome de Jesus, sai. Onde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão e iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Então sai, todo espírito contrário a Deus, minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, sai todo espírito contrário a Deus. Minha vida está selada por Deus. Sou liberto pelo sangue da cruz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Essa próxima canção, nós estamos falando de um Deus que Ele é mestre em fazer o impossível.
Mas o possível nós temos que fazer também. E me vem a passagem de Lázaro, quando ele diz assim, ó: retirai a pedra. O que era mais fácil naquele momento? Ele retirar a pedra ou ele ressuscitar o morto? Os dois. Se ele quisesse na mesma hora, ele fazia os dois. Ele mesmo estalaria os dedos, a pedra ia sair e ele ressuscitaria o morto. Mas a pedra estava na classificação do possível. Então ele falou o quê? Retire a pedra. Faça o seu possível, que do seu impossível eu estou cuidando. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Vamos cantar do início, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir. Você não está só, creia nisso. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Ouve só, igreja. O Deus impossível. Deus impossível. Deus do impossível. O Deus do impossível é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. É o Deus do impossível. Coloque seus problemas diante de Deus, que Ele é o Deus do impossível. Tenha fé. Exerça a sua fé, pois Ele é o Deus do impossível. Dobre seu joelho no chão. Ore, busque, pois Ele é o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Aquele que faz milagres acontecer. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus do impossível. Ô meu irmão, quantos aqui creem que o Senhor te marcou, que o Senhor te chamou? Quantos aqui creem que o Senhor conhece a voz do verdadeiro adorador, a voz daquele que busca pelo Espírito Santo em espírito e em verdade? Se você é um adorador, meu irmão, levante as suas mãos o mais alto que você puder nessa noite, e que hoje essa louvor, essa oração possa ser verdadeiramente a sua oração nessa noite. Cante comigo esse louvor hoje. Cante assim, quero me apresentar. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor.
Senhor, Ele é o teu tudo. Eu creio que você veio aqui para adorar o nome dEle, exaltar o nome desse Deus. A palavra de Deus diz que ainda que o nosso corpo e a nossa mente se enfraqueçam, o Senhor é a nossa força. O Senhor é tudo que precisamos. Ainda que você se encontre em um abismo que você acha que não tem mais solução para a tua vida, o Senhor, Ele te resgata nessa noite. Vamos adorar e exaltar o nome desse Deus. Aleluia. És o tudo, a luz do mundo que brilha na escuridão. Antes do tempo tens um segundo, a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado está, livre eu sou. Declare isso pro Senhor nessa noite. És o tudo. És o tudo, a luz do mundo. Antes do tempo tens o segundo, a eternidade em tuas mãos. És a fonte de águas vivas que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida sem fim. A escuridão não pôde, a escuridão não pôde resistir tua luz. Prisões foram quebradas ao subir da cruz. Teu grito foi a chave que me libertou. Pai, consumado está, livre eu sou.
abismo você se encontrar, Ele te levantará. Se no mais profundo abismo eu chegar, o teu olhar de amor me encontrará. Eis meu tudo. Salvação, Tu és o nosso Consolador, Jesus. Oh, Jesus, Tu és tudo que precisamos, Deus. Tu és o dono da nossa vida, o dono do ar que respiramos, Pai. Oh, Jesus, que o Teu amor encontre a cada coração nessa noite, Pai. Tu tens liberdade entre nós, Jesus. Tu és adorado e exaltado, Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Glória. Oh. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Você pode dizer isso nessa noite? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando multidões, te adorarei, te adorarei.
de Jesus. Você pode aplaudir mais forte a Jesus? Aleluia. Graças a Deus. Amém. Antes de você se sentar, dá um beijo, um abraço nesse irmão. Diga para esse irmão: Jesus te abençoe, rica e abundantemente. Amém? Faça isso, dê um abraço, um beijo em alguém. Importante que você faça isso. Amém. Graças a Deus. Só acender a luz de cima ali. Obrigado, os músicos. Obrigado aí. Todos. Amém. Graças a Deus. Amém. Cadê a Jana? Vem cá, Jana. Nós vamos ouvir os nossos anúncios agora. Amém, amados? O anúncio da semana. Só lembrando que eu não coloquei ele para ela, então já vou dar alguns anúncios para os irmãos, que é no primeiro domingo do mês, que é do mês de outubro, que está chegando, é o próximo domingo. Na parte da noite, de manhã, tem ceia normal, tá? Na parte da noite, nós vamos receber o pastor Leandro aqui. Você já conhece o pastor Leandro. Na primeira terça-feira do mês, nós vamos receber o pastor Miqueias. Amém, amados? Amém? E também no dia 9, nós vamos receber aquele menino que pregou lá em São Mateus, eu esqueci o nome dele, todo mundo conhece, que é o Galo Jacó, lá da 93 FM. Eu chamei ele de Galo Jacó. Cid Gonçalves. Amém, amados? São esses 3 anúncios, ela vai passar o restante para você. Amém. Boa noite, família Nova Vida. Vamos lá aos cultos semanais. Terça-feira, culto da família, às 19h30. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. Quinta, nós temos culto de oração a partir das 19h30. Tem sido bênção esse culto. O culto está começando a encher. Então, eu creio que daqui a pouco, em pouco tempo, vai virar um culto de terça na quinta. Em nome de Jesus. Domingo pela manhã, vamos ter culto, apesar da eleição. Então, culto normal, 7h30 oração, 8h30 EBD, às 10 culto. E às 18 horas, culto de louvor e adoração, a qual você também já está fazendo parte no dia de hoje. Amém? Dia 30/9, nós temos culto de homens, às 19 horas. Tema surpresa com o Lion. Falem com ele. Dia 1º/10, nós vamos ter o nosso culto jovem, às 18 horas, com a palavra do diácono Rogério, e o tema é: quem você pensa que é? Gente, esse vai ser o último culto JPEG do ano, então você que é jovem, adolescente, idoso, enfim, toda a igreja está convidada a participar desse culto, amém? Não perca, é no próximo sábado. 7 e 8/10, nós temos a Feira de Empreendedoras, sexta no estacionamento e sábado na Rua da Igreja. A Martinha pediu para avisar que a feira do dia 7, que vai ser realizada no estacionamento, toda a renda, né, o valor que as empreendedoras pagam para estar lá com a sua barraca, esse valor vai ser revertido para a igreja, tá? A do dia 8, né, da rua, vai ser do projeto, e a do dia 7 vai ser revertido para a igreja. Então, você que ainda não tem a sua barraca lá no dia 7, aproveite essa oportunidade também de abençoar a sua igreja, amém? Dia 8 também nós temos o bate-papo da melhor idade, às 15 horas, aqui na igreja. Dia 8 à noite, dia 8 tem bastante coisa, hein? Noite de caldos e petiscos no Salão de Vives, o valor é R$60 o casal, e a palavra vai ser do apóstolo Radamés e Niedja. Procurar hoje Cristina e Antônio, ou o Anderson e a Niedja também, para mais informações. 15/10 é o nosso passeio com batismo, a saída é aqui da igreja às 7 da manhã, sejamos todos pontuais, porque não pode ter atrasos, e o valor é R$55, né? Ainda tem vaga, quem quiser ir? Então, ainda tem vaga, quem quiser participar. Esses R$55 é com transporte, com almoço no sítio, gente, vai ser bênção. Dia 22/10, nós temos o nosso culto rosa, às 15 horas, e vai ser a preletora Tatiana Souza, do Ministério Templo de Justiça de Ponta Negra. Como a Marcinha informou, não teríamos blusa, mas agora vamos ter. O tema do culto é gratidão, e a blusa é linda, escrita gratidão também, tá? Quem tiver interesse, procurar a Thaís. Se a Thaís não estiver hoje, não, está ali, está inclusive com a blusa, procurem a Thaís ou a Marcinha para adquirir sua blusa. Dia 28/10, temos de novo aqui, gente, culto de homens. Os homens estão demais, em tudo atualizado, às 19 horas, e esse eu creio que vai ser aqui na igreja. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Amém. Tudo certinho?
Curso Aliança, gente, isso mesmo, só um minutinho. Inscrições do curso Aliança já está aberta. Quem tiver interesse, procurar Patrícia do César, Cristina, Raíssa e Lucas para mais informações. Gente, quem ainda não fez esse curso é uma bênção. Vocês com certeza serão surpreendidos por tudo que é ministrado no curso. Então, quem tiver interesse, por favor, já procure um deles para garantir a sua vaga. Amém? Orem e participe de todas as programações da nossa igreja. Amém, graças a Deus. Querido, o curso Aliança é uma bênção, sabe? É para o casal, amém, amados? Então, você que é casado, quem é casado aí, diga amém. Se você não fez o curso Aliança, aproveite a oportunidade. Pastor, meu casamento está bom. Legal, vai ficar melhor ainda. Pastor, está meia boca. Ih, vai melhorar, 1000 vezes. Pastor, estou pensando em me separar. Antes disso, dê uma oportunidade, né, de assistir. Tenha a oportunidade de participar desses 3 meses do curso Aliança. Vai ser muita bênção para a sua vida. E acontece toda a segunda-feira aqui na igreja, depois que formar os grupos. Amém, amados? Nesse final de ano, agora, em novembro, nós temos um encontro de casais, que vai ser em Friburgo. Eu quero passar um filme para os irmãos aí. Queria que os irmãos dessem uma olhada no nosso trabalho, que vai acontecer. Isso é lá em Friburgo, tá bom? Eu estive lá. Lugar muito bonito, Friburgo, perdão. Esse é o do ano que vem, não é isso? É o de Angra, perdão. Nosso encontro de casais vai ser em Friburgo, agora em dezembro, e esse já é o próximo do ano que vem, que é o de Angra. Solta o som aí, joga para frente aí, tá bom? Esse é encontro de casais, 2023. O tema é Aliança com Cristo, tá? Seja bem-vindo ao Esse é o Hotel do Bosque, o Angra dos paraíso Reis. de Angra dos Reis. Coisa Venha linda, apreciar também já a estive lá, paisagem, preguei admirar o nascer no- ou o pôr do sol e os encantos no encontro da de casais natureza, que tivemos aliados lá. a um serviço todo dedicado Naquela época à sua teve família, 90 casais, para não o foi, lazer Reis? ou para o descanso. 90 casais em Angra, Localizado no bosque, uma bênção. Nós 300 tivemos o universos pastor quadrados de mata nativa, Cláudio 3 Duarte, que pregou pra quilômetros gente de lá. praia preservada, rio e É uma manguezal a praia também totalmente preservados. particular, tá, O gente? Hotel do Bosque oferece a estrutura Comida, perfeita para você beleza. desfrutar do encontro entre lazer, descanso e o máximo de conforto em Muito meio à legal. natureza. Além da praia paradisíaca banhada pelo mar da Costa Verde Fluminense, o hotel também oferece dezenas de opções de atividades para todas as idades. Amém. E quem quiser participar desse encontro nosso agora, ainda tem vaga, Cada tá? detalhe foi pensado Você com pode, muito carinho você vai pagar para que agora você direto, seja né? bem Mas recebido tem e vaga para sinta-se em você. casa. Por isso, As nossas acomodações, gente, lá é são excelente, tá? confortáveis, com uma ambientação aconchegante e tudo o que você e sua família precisam. O Hotel do Bosque também é visto como um local onde a arte de comer bem encontra-se harmoniosamente com a arte de viver bem. Em nossos restaurantes, quiosques e bares, você aprecia as delícias da culinária brasileira, aproveitando também para apreciar as belezas naturais do bosque. Com espaços e cardápios exclusivos, somos especialistas em eventos sociais e corporativos de diversos formatos, atendendo de 10 a 350 pessoas. Amém. Até aí. Valorize seu evento Amém. e traga toda a sua Pode equipe. Jesus aí, gente, para o trabalho que vai acontecer ano que vem. Amém. Esse ano nós vamos receber o Marquinho Menezes e Lilian no nosso encontro de casais, esse ano, que vai ser em Friburgo, agora em dezembro. Então, novembro, você tem essa oportunidade de ainda dar o seu nome e participar. Amém, amados? Então, essa é a Igreja da Família, né? A Igreja Nova Vida, a Igreja da Família. Você tem a oportunidade de ser abençoado por Deus. Amém, amados? Nós temos bastante curso para a família aqui, coisa excelente. Se você nunca participou do Aliança, você vai amar. Se alguém te convidar, né, para um encontro de casais aqui, que eu chamo de um tratamento espiritual para casais, vá, sabe? Se você for convidado. Felizmente, tem que te fazer um convite, porque o curso é praticamente gratuito, né? E é um convite que é feito,
né, Deus toca no coração, a gente vai ali e convida a pessoa. E o curso é excelente, vai acontecer agora em janeiro, não é isso, meu amigão? Agora em janeiro, não é isso? Em janeiro vai ser uma bênção também. Ore e participe de todas as programações da sua igreja. Amém, queridos? Nós vamos fazer o nosso ofertório. Eu peço a você que dê uma...
Gente, deixa eu dar uma palavra para os irmãos. Semana que vem, você sabe que é eleição. Nossa igreja não tem vínculo com partido nenhum e nem com nenhum candidato, tá bom? Se você observar, o conselho deu uma nota, nosso Conselho de Ministros das Igrejas Nova Vida do Brasil. Eu postei no meu Face e também no Instagram. Então, se você observar, você tem toda a leitura do que é o Conselho, do que é a Igreja de Nova Vida. Amém, amados? Não só de Vila Rosalie, mas toda a Igreja de Nova Vida do Brasil e fora do Brasil também. Então, você tem uma palavra ali do seu bispo primaz, tá bom? Quer dizer, do seu bispo que é presidente do Conselho das Igrejas de Nova Vida, não é isso? Então, você tem essa oportunidade de ler, de ver o que é a Igreja de Nova Vida ali, tá bom? A única coisa que nós somos instruídos é que pense bem no que você vai fazer, porque você tem 4 anos para ficar na mão da pessoa que você escolher, tanto presidente, governador, estado, federativo, tanto os federais como também os senadores. Então, você tem essa oportunidade. Faça aquilo que estiver dentro do seu coração. Não estou pedindo para você votar em ninguém. Amém, amados? Faça aquilo que estiver no seu coração, que você faça a coisa certa. Amém, amados? Certa, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Repita para o seu irmão: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé hoje. Eu vou receber um colega hoje para pregar para a gente, que é o pastor Robson. Está aqui com a sua esposa Tayla. Acertei? Oi? Errei de novo, né? Faila, sua esposa missionária, não é isso? E a sua filha Thalita, aí é mais fácil, né? Faila, acertei, não é isso? E a sua filha Thalita, e o pastor é o pastor Robson, não é isso? Queria que você aplaudisse Jesus por essa família, pela vida do pastor Robson, por favor. Amém. Mais forte, gente. Deus abençoe. Pastor Robson é do Ministério Moriá. Acertei? Agora acertei. Moriá. Deus abençoe. Fique à vontade. Essa é a Igreja Nova Vida em Vila Rosalie. Graça e paz, irmãos. Tem ali em cima, igreja bonita, nem vi, tomei um susto agora. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, sobretudo agradecer pela vida do pastor Ney, pela sua educação, pela forma, quando fez o contato, uma forma muito gentil, muito educada. Eu comentei isso com a minha esposa. Que Deus abençoe e lhe conserve com esse princípio. Quero louvar a Deus também pela vida do meu amigo, o pastor Leandro Rodrigues, que vocês conhecem. Foi ele que foi o canal para que eu estivesse aqui com vocês. A minha esposa está aqui, missionária Faila, minha filha Thalita. Somos pastores auxiliares no Ministério Internacional Moriá, em Mesquita. Temos por pastor presidente, pastor Paulo do Nascimento e a pastora Francis do Nascimento. Saímos sempre debaixo da bênção da nossa liderança. Amém? Irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo 16, o verso é o verso de número 13. Glória a Deus. Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18, todos juntos.
Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Só a leitura desse texto já enche o nosso coração de fé e de esperança. Bom, queridos, todas as vezes que eu saio para ministrar, principalmente aos domingos, que é o primeiro dia da semana, eu sempre busco uma orientação do Espírito Santo do que falar. Lógico que, como pregador, como um pastor itinerante, um pastor auxiliar em igreja, eu tenho algumas mensagens que eu gosto de pregar. E quando o pastor Leandro me mandou uma mensagem falando que o pastor Ney entraria em contato, esse texto gritou no meu coração. E eu confesso aos irmãos que do meu coração eu não pregaria esse texto, mas eu entendo que somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Deus conhece o povo em Nova Vida aqui nessa noite. Deus conhece ao coração de cada irmão que entrou aqui. Esse é um dos textos emblemáticos do Novo Testamento. Jesus está levando os seus discípulos a um território gentílico, a uma terra politeísta. Cesareia de Filipe era uma terra onde se adorava o Deus que queria se adorar. Jesus, de forma proposital e não por um devaneio da sua mente, ele leva os seus discípulos a este local. Jesus aqui está com muita relevância, já cumprindo o seu ministério terreno, com natureza humana e natureza divina. Jesus agora vai levar os discípulos para esta terra e vai fazer uma das perguntas que vai marcar a história da igreja. Jesus está levando eles para este território de forma proposital, para a gente ter uma ideia do que acontecia aqui em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, se eles acreditassem que uma vaca era Deus, eles adoravam a vaca. Se eles acreditassem que o rato era Deus, eles adoravam o rato. Se eles acreditassem que uma caneca era Deus, eles tinham liberdade para adorar a caneca. Só que Jesus está levando os discípulos para esse território. Para quê? Para fazer uma pergunta que Hernande Dias Lopes, em seu comentário, vai dizer que é dividida em dois aspectos. Primeiro, Jesus pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Ou quem eles pensam que eu sou? No original, Jesus está falando assim: o que a multidão está dizendo que eu sou? Quem eu sou? Quem eles acham que eu sou? Os discípulos vão responder de forma catedrática. Estão dizendo que tu és Jeremias, que tu és João Batista, que tu és Elias, ou um dos profetas. A multidão está seguindo a Jesus de forma superficial. A multidão está seguindo a Jesus por aquilo que Jesus podia fazer e não por quem ele era. A multidão está acreditando em uma crença que regia aquela região. Os gregos acreditavam que o espírito do profeta poderia entrar em um corpo e viver novamente. Era essa confusão que tinha na mente da multidão. Só que a resposta da multidão, ela não tem peso, ela não tem relevância, porque afinal de contas a multidão não tem a mesma visão que discípulo. A visão de discípulo é diferente. A visão de discípulo não é pelo que Jesus faz, é por quem ele é. A visão de discípulo não é pelo que ele pode fazer, é por aquilo que ele já fez. Então Jesus vai diferenciar a pergunta. E isso aqui mexeu comigo e eu fiz algumas anotações. Jesus direciona e pergunta: o que eles estão dizendo? Tudo bem, tranquilo, se fosse numa linguagem bem carioquês no dia de hoje. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, considerado imediatista, afoito, vai ter uma revelação que vai marcar a história da igreja. Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É para dar glória mesmo. Pedro está tendo uma revelação que não vem da terra,
não vem de conhecimento humano, e nem pela eloquência e inteligência de Pedro. Jesus vai olhar para ele, e se tinha algum resquício de vaidade em Pedro, por ter tido aquela revelação, Jesus está olhando para ele e está dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Por quê? Não foi a terra que te revelou, não foi carne e nem foi sangue, foi meu Pai que estás nos céus. E tem algumas lições que mexem comigo. Independente da nossa placa de denominação, nós vamos todos morar no céu e acreditamos no céu. E existem revelações que a gente pede a Deus: Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, me conduz, Senhor, abre o leque para mim, numa linguagem bem pentecostal. Só que aqui Pedro não está pedindo revelação nenhuma, mas o céu resolveu revelar para Pedro quem era Jesus. E isso aqui é o divisor de águas. Só que eles estão numa terra gentílica, numa terra politeísta, numa terra onde provavelmente do lado deles tinha alguém adorando algum Deus com D minúsculo. E o Senhor está dando uma revelação em um território não muito favorável. E lá vai a primeira lição, nesse primeiro dia da semana, para a gente dar glória e ir embora com o coração pegando fogo e alegre e confiante nesse Deus. O que Deus tiver que revelar, Ele vai revelar independente do ambiente que a gente tiver. Oh, glória a Jesus. O que Deus tiver que mostrar, Ele vai mostrar independente do ambiente que a gente estiver. Peraí, pregador, não estou entendendo. Eu vou te explicar. Não é os discípulos que vão, é Jesus que leva. Não é os discípulos que pede, é Jesus que mostra. Eu tenho uma palavra para a Nova Vida de São João nesta noite aqui em Vila Rosali. Deus vai te mostrar coisas que você não pediu para ver, mas Ele resolveu te revelar. Oh, aleluia. O Leandro disse que essa igreja é uma igreja bíblica. E posso ser sincero, pastor, eu estou muito à vontade, como se eu estivesse na igreja que eu congrego. Porque pregar para a igreja inteligente é outro nível. Você não precisa forçar. Só que o texto vai prosseguir, e Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, você só não está tendo a visão da multidão porque o céu resolveu te revelar. Porque a multidão, como eu disse no início, segue Jesus pelo que Jesus pode fazer. Só que a visão de discípulo não pode ser visão de multidão. Pastor, entendeu? Eu vou repetir bem devagarinho. A visão de quem é discípulo não pode ser igual à visão de multidão. A multidão acredita que um homem pode resolver o problema da humanidade. Discípulo crê que Jesus pode resolver o problema da humanidade. A multidão acredita que as promessas de alguns homens vão se cumprir, mas discípulo acredita que somente a promessa de Deus não cai por terra. A Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Multidão é regida pela moda. Multidão é regida pelo movimento. E discípulo é regido pelo que diz a palavra. Eu posso repetir isso aqui para você dar glória com entendimento? Multidão vai no balanço da onda. Discípulo vai pelo que diz a palavra. Multidão vai para se dar bem com todo mundo. Discípulo fica com o que diz a palavra. E se a palavra diz que vai, vai. Se a palavra diz fica, fica. E Pedro está tendo essa revelação numa terra, e eu fiquei pensando, isso é coisa de quem prega, né? Eu acho que todo pregador faz isso. Eu acho que todo mundo que prega primeiro para si mesmo e depois para a família. Só eu que faço isso? Tem mais alguém aqui comigo? Ah, obrigado, pastor. Mais algum corajoso? Que começa a pregar dentro de casa? Ô, irmã, obrigado. Mais um ali. Não estou sozinho, viu, Falha? Não é só eu que prego para vocês. Eles pregam também para a família deles, prega para o espelho. Mas vamos lá. Jesus está dando uma revelação em um local não muito favorável. Por quê? Porque todo o poder está nas mãos de Jesus. Então Jesus não precisa de um ambiente favorável para revelar o seu
propósito. Só que para Pedro não se encher, e aqui eu começo a pregar nessa noite. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, versículo 18: pois também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No original, o que Jesus está dizendo aqui, que tu és Petros, fragmento de pedra. É isso que Jesus está dizendo. E sobre esta pedra, que é uma grande rocha, edificarei a minha igreja. E se paira na mente de alguém que a igreja está abalizada em Pedro, é um equívoco. A igreja está abalizada em Cristo. Olha para cá, para você dar glória com entendimento. Já se passaram 2000 anos, a igreja foi perseguida e a igreja não para. E eu não estou falando de placa, eu estou falando de igreja remida e lavada no sangue do Cordeiro. Ah, irmão, já que pode, levanta a mão para receber essa palavra. A igreja não é sustentada por viés político. A igreja não é sustentada por pregador famoso. A igreja não é sustentada pelo cantor da moda. Não, não. A igreja é sustentada por Jesus, que é a rocha inabalável. Se é para ele, pode ser melhor. Então Jesus está olhando para Pedro e está dizendo que tu és um fragmento de pedra. Ou seja, nós aqui somos fragmento desta grande pedra. Aí, essa palavra aqui, o versículo 18, é que dá confusão na cabeça de muita gente. Ele está dizendo, as portas do inferno. E quando ele fala de inferno aqui, eu preciso explicar isso. Ele não está falando literalmente do inferno, onde as pessoas condenadas serão lançadas. Jesus está falando aqui a porta do Hades, a porta do lugar da morte. Não vai prevalecer contra a igreja. Me ajuda a pregar. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Ninguém ataca com porta, se defende com porta. A gente diz, fecha a porta, tranca a porta. E quem Jesus está dizendo? Que as portas da morte não vão prevalecer contra a igreja. Qual a igreja? Nova Vida? Não. Moriá? Não. A igreja, eu e você. É por isso que a igreja é lugar de gente regenerada, gente resgatada. Aqui é lugar que alguém vai olhar para a gente e vai dizer, tu era, eu era, não sou mais, porque Jesus chegou na minha vida. Você fazia, não faço mais, porque Jesus chegou na minha vida. Aleluia! As portas do Hades só vai prevalecer até Jesus chegar. E como é que funcionava a porta à luz da Bíblia? Porta é lugar de autoridade, lugar de reuniões. Na época de Jerusalém, as portas eram uma espécie de prefeitura, onde se faziam as reuniões, os negócios eram feitos nas portas. E a porta do Hades aqui simboliza o poder organizado da morte. Só que o poder organizado da morte só prevalece até Jesus chegar. Me prova. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 5. A Bíblia diz que existia um território chamado Gadara, que estava dentro da província de Decápolis, onde tinha 10 regiões gentílicas. Um homem endemoniado, ele fazia arruaça na cidade, prendia ele com corrente, não segurava, colocava grilhões, não segurava. Aí resolveu Jesus ir para este território. Oh, coisa linda é esse texto. Quando Jesus chega no território de Gadara, Jesus não fala nada, ele só coloca o pé. Quando ele coloca o pé, o que estava perturbando a cidade vai se render diante de Jesus. Eu vou liberar uma palavra, eu estou muito à vontade para pregar aqui nessa noite. A palavra para a tua vida é essa: o poder da morte não tem poder sobre a tua vida, o poder da morte não tem poder sobre a tua casa. Por quê? Porque nós somos igreja remidas e lavada no sangue do Cordeiro. Então o que Jesus está dizendo? Que o poder da morte só prevalece até Jesus chegar. Em Cesareia de Filipe existia uma caverna, e alguns historiadores vão dizer que era um lugar
fedido, onde eram feitos sacrifícios. A história geográfica diz isso. Se você buscar um pouco sobre geografia, você vai perceber o que acontecia nesta caverna. Ali era considerado a porta do Hades, a porta da morte. Só que Jesus está dizendo, ninguém pode ir lá, mas a minha igreja pode. Por quê? Você vai dar glória com entendimento. A igreja não se garante na força do seu braço. A igreja não se garante no intelecto. A igreja não se garante no dízimo que tem, ou na beleza como é esse templo aqui. Não, não, não. Nesse tecladista que toca maravilhosamente bem. A igreja se garante no poder do nome de Jesus. Ninguém segura uma igreja que confia no poder de Jesus. Ninguém segura uma igreja que confia no poder de Jesus. E quem é a igreja? Eu vou fazer como pastor. Tem gente que não gosta, eu vou fazer só uma vez. Não, uma não, vou fazer duas. Vou falar a verdade, vou fazer agora e vou fazer depois. Diz para quem está do teu lado, você é a igreja. Não, não, dá volume. Você é a igreja. E as portas da morte não prevalecem contra a tua vida. Oh, aleluia. Oh, glória. Você pode dar um glória a Jesus? Dá um aleluia, dizer alguma coisa para Ele. Que maravilha. Aleluia. Eu separei aqui para vocês, irmãos, para te provar que a igreja está fundamentada em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. A igreja não fecha, não é por causa de partido político. Veio pregar contra a política, não. Pastor, que palavra que o Senhor deu aqui sobre política. A igreja confia, vote certo, ore, peça orientação. Glória a Deus por isso. Somos cidadãos do céu, mas ainda somos cidadãos aqui na terra. Mas vai por mim, irmão. Há mais de 2000 anos a igreja é perseguida e até hoje a igreja não fechou. A igreja não fechou. Não é por causa de esquerda, de direita, de cima, de baixo. A igreja não fechou, porque Jesus é a pedra. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra que sustenta a igreja. Mas essa promessa, pastor Robson, para quem vale? Das portas do inferno não prevalecerem. Vale para quem vem ou para quem é? Agora vai apertar um pouquinho, mas aperta para mim também. Porque ser igreja num ambiente como esse é fácil. Ô irmão, não dá nem vontade de ir embora essa cadeira ali. Eu quase caí. Estou acostumado. Eu sentei e falei, meu Deus, que cadeira. A minha esposa falou, tá vendo? Tu não me leva no cinema, Deus me leva numa igreja que parece um cinema. É o que? Revelação? Era um cinema aqui? Amém. Eu não sabia. Então foi uma revelação. Não era não? Que coisa linda. Eu sentei e falei, ó. Não deixa eu perder o raciocínio não, irmão, em nome de Jesus. Mas olha para mim. A igreja, ela é aquele que se comporta como igreja dentro do templo e fora do templo. Eu não vim pregar religiosidade, porque eu tenho ojeriza essa coisa de religiosidade. E se eu soubesse, tinha vindo com o meu Nike. Fiquei com medo de vir de tênis, pastor. Mas que coisa boa. Mas se eu vier de novo, eu venho com ele. Que eu tênis confortável. Mas vamos lá, olha para cá. Igreja, ser igreja num ambiente como esse, tranquilo. Mas a gente precisa ser igreja na faculdade. A gente precisa ser igreja no trabalho. A gente precisa ser igreja no trânsito. A gente precisa ser igreja na rua. Por quê? Veio exortar a igreja? Não, eu vim orientar, porque Jesus falou ao meu coração pela pessoa do Espírito Santo. Seja a igreja onde você estiver, seja em Cesareia de Filipe, seja no ambiente onde ninguém professe a mesma fé, nós precisamos professar a nossa fé em Cristo Jesus. Você deve conhecer, como nós também conhecemos, a nossa igreja é uma igreja, eu falei para o pastor, porte médio grande. Então, dia de domingo,
nós temos 2 cultos. Nós temos um culto de manhã e um culto à tarde. E já estamos pensando no 3º culto. Nem sempre eu posso estar presente pela itinerância, por essa chamada, mas sempre, geralmente, no culto da manhã nós estamos. E a gente percebe um número muito grande de pessoas vindo à igreja. E isso é importante, isso é saudável. Mas a gente precisa entender a diferença de quem vem e de quem é e de quem quer ser. Vou falar de novo. A diferença de quem é, de quem vem e de quem quer ser. Porque ninguém se torna igreja num abrir e fechar de olhos, mas é um processo progressivo. Só que a gente precisa entender também, e não dá, porque de vez em quando a gente vai no médico, a gente pede para o médico passar um comprimido, só que quem decide a receita não é a gente, é o médico. Então tem coisa que a gente vai ter que tomar, mesmo não gostando de tomar. É assim, ninguém gosta de injeção. Tem alguém que gosta? Eu não gosto, eu tenho um pânico de injeção. Medo, trauma, eu não sei mais o que, se é bullying, eu tenho um monte de coisa de injeção, mas de vez em quando eu preciso tomar umas injeções por causa de alguns problemas que eu também tenho na coluna, mas eu tomo a injeção sabendo o seguinte, vai doer, mas vai fazer efeito, vai doer, mas vai melhorar. Então tem uma palavra para você usando essa analogia, seja a igreja fora do templo, seja a igreja na sua vizinhança, aí sim, essa promessa vai prevalecer, aí sim, as portas da morte não vão prevalecer contra você, contra a tua casa, contra a tua família, porque quem te sustenta é Deus, quem te garante é Deus, quem te mantém de pé é Deus. Ah, pastor, está no meu coração, vou profetizar para o Senhor, se o Senhor tiver que fazer essa cirurgia, Deus vai usar as mãos do médico, mas quem garante é Deus. Você pode aplaudir? Desculpa, tá? Quem garante é Deus. Então, ele tá dizendo que a igreja está edificada em Cristo. É por isso que a igreja resiste. É por isso que a igreja não para. E deixa eu falar algo aqui, irmãos. Não tenha medo de palavra de maldição. Não tenha medo, se é que existe, porque isso nem existe à luz da Bíblia, de oração contrária, de inveja, de palavras. Vai por mim, o que é seu, quem garante é o dono da igreja. Quem garante é o dono da igreja. E pensa comigo, se a igreja é de Jesus, ele é o dono. E se ele é o dono, ele toma. E ter Jesus tomando conta, não precisa de carro blindado. Eu não estou dizendo que não precisa no sentido literal. O que eu estou te dizendo é que Jesus é muito mais poderoso do que qualquer blindagem. Pregar para a igreja assim é outro nível. Irmão, se a gente parar por causa das notícias, a gente vem para o culto? Eu moro em Nilópolis. São João e Nilópolis é perto, Vila Rosalie. Acontecem umas coisas estranhas aí fora. Acontece ou não acontece? Mas quem nos guarda é o Senhor. Então ele está dizendo, eu estou tomando conta da minha igreja, aonde a minha igreja passar, aonde a minha igreja estiver, eu estou tomando conta, aonde a minha igreja estiver, eu estou guardando a minha igreja. Eu vou falar algo rápido aqui, isso não estava aqui no meu esboço, mas a gente precisa entender a atmosfera do culto. Eu tenho uma discopatia degenerativa na coluna lombar, L4 e L5S1. Essa discopatia degenerativa eu tenho da época que eu lutava. Eu adquiri esse problema. Eu lutei muitos anos e na época que eu lutava não se tinha os recursos que se tem hoje, eu não tinha acesso e adquiri esse problema. Foi agravando, enfim. O diagnóstico que eu recebi é que passados-se 3 anos eu poderia ficar sem andar. Porque além de ter a hérnia de disco, a discopatia degenerativa, eu tenho estreitamento do canal medular. Talvez alguém esteja entendendo, talvez alguém não esteja entendendo nada. Mas vamos lá, eu também não sou médico, estou falando o que eles me falaram. Mas resumindo, eu teria tudo para não ter condições de estar em pé aqui pregando. Eu posso ser sincero para você? Todas as autoridades na área de saúde que eu tive acesso, eu fui. Em agosto agora, foi agosto? Foi agosto, né?
Agosto agora, no dia 6 de agosto, eu fiz um procedimento minimamente invasivo na minha coluna, porque a hérnia era muito grande, o canal é muito estreito. Pra você ter ideia, é como se o nervo tivesse apertado 24 horas. Mas nesses anos todos, eu nunca deixei de pregar por causa de dor na coluna. E aonde você quer chegar com isso? É que a sentença do inferno não tem poder sobre a vida da igreja. Eu vou repetir isso aqui porque alguém precisa ouvir isso. A sentença de morte não tem poder sobre a vida da igreja. Você é a igreja de Jesus. Aonde você está, as mãos do Senhor estão tomando conta da sua vida. Esse testemunho veio ao meu coração. Glória a Deus. E como é que a gente resiste? Efésios capítulo 6, versículo 17. Eu gosto de Bíblia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como é que a igreja vence? Como é que a igreja vai saquear o inferno? Capacete da salvação e a espada, que é a palavra. O inimigo não tem medo do meu blazer. Ele não tem medo do nosso perfume. Ele não tem medo do nosso tempo de igreja. Não tem medo disso não, vai por mim. Ele não tem medo de nada disso. Mas o que ele tem medo? O que ele respeita? A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto pelo diabo. Ele tentava Jesus usando a palavra. E Jesus resistia pelo poder da palavra. Quer vencer? Seja uma pessoa cheia da palavra de Deus. Aleluia! Crente que é cheio da palavra de Deus, o inimigo não resiste. Vamos prosseguir? Eu posso ir até que horas, pastor? O senhor não falou até 9? Termina 8 horas? Então daqui a pouquinho eu entrego. Glória a Deus. Igual lá na igreja, né? Que bênção. Deus é tão bom. 6 às 8, que maravilha. Se todo lugar fosse assim, Jesus. Está filmando isso? Filmou. Vamos embora. Edita essa parte. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Para demolições de fortalezas. O inimigo tem medo do meu grito? Da minha credencial de pastor? Mas o que o inimigo respeita? Uma igreja que é guardada, que é protegida, que é marcada pelo sangue de Jesus. E por quê? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Irmão, se você não der glória agora, como diz o Leandro, eu vou embora. Pelo menos vocês duas dão. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Olha o que diz. Você consegue colocar no telão para mim, amigo? Já está? Quem é? É o de lá? Eu quero ler com vocês. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu gosto de Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Ainda tenho tempo para entregar para o pastor. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Olha o que diz. Eu vou ler com vocês. Enquanto isso, você vai dando glória enquanto eu bebo uma água aqui. Olha o que diz. Irmão, é para tu dar glória. Olha o que diz. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós e cravou aonde? Na cruz. Agora o 15 é para tu aplaudir de pé. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. É como se isso dá glória a Deus, porque a sentença era de condenação, mas Jesus chegou Jesus chegou e trouxe vida para nós. Se a gente fizer um censo aqui rápido, um censo rápido, quantos aqui além de mim não nasceram em berço evangélico? Pastor, olha quanta gente que não nasceu. A gente não nasceu. Então a sentença
estava mais do que qualquer sabão em pó, e não deixa marca, é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Quanto a esse sangue não há acusação, quanto a esse sangue não há nada que possa impedir a remissão que é feita através do sangue de Jesus. Mas vamos lá, quantos de nós que não nascemos em berço evangélico recebemos essa sentença? Alguém olhava para a gente e dizia, eu me lembro de um senhor que ele olhava para mim e dizia, rapaz, você não chega aos 17, que jovem, não bebia, não fumava, mas lutava, achava que era mais do que todo mundo, e hoje eu descobri que foi Jesus que me guardou de laços de morte, e eu estou falando no sentido literal. Eu perdi meu pai o ano passado, na pandemia. Foi feita a vontade de Deus. Eu acredito que alguém aqui também perdeu algum ente querido, ou conhece alguém. Mas vamos lá, irmãos, a gente não está aqui em pé e vivos porque somos melhores dos que se foram, e nem porque a nossa imunidade é boa, tira isso da tua cabeça, nem por causa da máscara, nem por causa do álcool, tudo isso ajudou. A gente está aqui porque Jesus disse, a porta da morte não vai prevalecer aqui, a porta da morte não vai prevalecer ali. Oh glória, que bom que já tem gente entendendo, a porta da morte não vai prevalecer contra você. É Jesus que garante a nossa vitória. É Jesus que garante, pastor, que vocês vão conseguir pagar esse estacionamento. É Jesus que garante a vitória da nova vida. É Jesus que garante a vitória da igreja. E ter um Deus assim, irmãos, nos faz caminhar. E para a gente fechar essa mensagem, essa minha participação, mas qual é a diferença de vir à igreja e ser igreja? Lembra que os discípulos foram levados para uma terra politeísta? Irmãos, dizer que quem é Jesus no ambiente evangélico, tranquilo. Porque um grande pensador, um grande homem que existiu chamado Martin Luther King, ele usou esta frase, ou pelo menos atribuem a ele: para ter inimigos, não precisa ter briga com ninguém, mas basta se posicionar. Que bom que tem gente que já entendeu. Quando você toma uma posição, se prepare para ser rejeitado em alguns lugares. Se prepare para não receber alguns convites. Eu não estou falando de gente religiosa, esquece, essa galera está por fora. Eu estou falando que a partir do momento que os seus princípios não bater com os outros princípios, você jovem, eu tenho uma filha jovem, será instrumento para quê? Para chegar na porta do inferno e saquear quem está lá. É gente que está sem perspectiva, é para tirar gente do homossexualismo, tirar gente do mundo das drogas, onde a sociedade está dizendo, mata, só a morte. Jesus está dizendo, eu sou a vida. O inferno quer matar, mas o céu quer salvar. Querido, a minha palavra para você nessa noite é: você é prioridade para Jesus. Em qual sentido? Em mimar a gente? Não. Você é propriedade peculiar de Jesus. Eu vou repetir para ver se mais alguém se anima igual o irmão aqui. Nós somos propriedades peculiares de Jesus. Ah, tá ficando melhor. Nós somos propriedade peculiares de Jesus. Contra a gente não vale palavra de maldição, não vale magia, não vale encantamento, não vale feitiço, não vale esquema, não vale reunião, porque as portas do inferno não vão prevalecer, ó glória, contra a igreja do Senhor. Aleluia. Você pode adorar? Aleluia. Eu estava vendo aqui o ministério de louvor. Eu não canto, né? Eu não canto. E todo mundo lá na igreja pede para eu continuar não cantando. E amém. Ficar aí cada um na vocação que foi chamado. Mas eu tenho um desejo. Então, quando eu vejo um ministério de louvor, porque eu gosto de cantar, alguém diz, não, o Senhor recebe, irmão. Amém. Então você canta lá no banheiro, já que o Senhor recebe, né?
deixa na igreja, não é isso, irmão? Tá acanhado não, para quem Deus vocacionou. Mas quando eles cantam, eu canto junto. E eu estava vendo vocês louvando aqui, e o Senhor estava me fazendo lembrar. Eu estou casado há 24 anos. Nós também, glória a Deus. Sempre acontece isso comigo, em todos os lugares, graças a Deus. A gente trabalha também no departamento de família. Ontem nós estávamos dando uma palestra para casais, um café. E eu achei lindo ali, pastor. Depois eu quero conversar com o senhor esse mistério aí do negócio lá de Rio das Ostras. É Rio das Ostras? É Angra, é. É porque a gente foi no Búzios, como é que é o nome? É esse nome aí, Beauty Búzios Resort. É, enfim, vocês sabem onde é. Mas aquele ali eu falei, como não tem inveja santa, então é desejo mesmo, né? É porque os irmãos falam, tô com uma inveja santa. Irmão, inveja é inveja, não é santa. Mas isso é outra mensagem para outro dia. Mas olha para cá, é forte, né? O jovem gosta. Negócio de, tô com uma inveja santa desse celular. Não é, ora, irmão, guarda. Olha para cá. Esconde, ora, pede ao Senhor, guarda, Senhor, conta as portas do olho grande. Mas olha para cá. O que eu estou dizendo para você, que eu estava vendo eles louvando aqui, e a minha mente, irmãos, voltou lá atrás. Falei, Jesus, há 20 e poucos anos atrás, essa hora, eu estaria num clube, dia de domingo, nesse horário, chamado Nilopolitano. E olha, muita gente balançou a cabeça, né? Irmão, Jesus passou no Nilopolitano também. Quem é da época do Nilopolitano não levanta a mão. Porque se você é da época do Nilopolitano, você tem mais de 40. Olha para cá. E Jesus, irmãos, fez uma obra, quantos livramentos naquele viaduto de Nilópolis. É muito grande, não tinha barreira, não tinha nada, e era uma guerra, vinha uma turma do Ideal de Olinda, onde é o fórum de Nilópolis, e se encontrava ali, irmão, com perdão da expressão, o pau quebrava, mas Jesus olhava e dizia, isso tem hora e tem dia para acabar, as portas do Hades não vai prevalecer. O que eu estou dizendo é que se você veio orando por alguém, se prepara, porque tem salvação chegando na tua casa. Ô glória, se prepara, que tem salvação chegando na tua família. Você vai entrar aqui dando glórias ao nome dele. Tem salvação. Isso não é emocionalismo de pregador. Sabe por quê, irmão? Deus dá chave, Deus dá casa, Deus cura, Deus faz tudo isso. Mas o mais precioso é a salvação. E não é pecado pedir não, tá, irmão? Porque Deus tem para dar, e tem muito. Eu estava falando para minha esposa, a gente vai trocar de carro. Alguém está dizendo, os carros estão tudo caro. Eu falei, não tem problema, meu pai tem dinheiro. Com equilíbrio, né, irmãos? A gente pede e ele vai criando as oportunidades. Você crê nisso? Pastor, o senhor foi muito feliz aqui, isso não está nem no esboço, mas eu vou seguir o que o Espírito está me falando. O senhor falou aqui, até dia 10, até dia 10? Até dia 10 muita coisa pode acontecer. Tá bom. E se Jesus não quiser curar ele de forma direta? Por que eu disse de forma direta? Gente, tira isso da cabeça. Que se não for de forma direta, Jesus cura usando a mão do médico. Pouca gente, irmão, é muito pouco, é o pastor da igreja. Se não for de forma direta, ele dormir, acordar e mexer para cá, mexer para lá, e dizer, não estou sentindo mais nada, bater outra ressonância e a hérnia sumir, vai ser usando a mão dos médicos. Por quê? Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Posso fazer uma aplicação? O relógio do tempo, o controle da vida não está na tua mão, não está na mão da igreja, está na mão de Jesus. É Ele que decide. Eu falei isso para minha esposa. Falei, a gente vai trocar. Já escolhi o carro. Claro que eu não escolhi nada exorbitante, né? Dentro da minha realidade, do que eu gosto. Nem tem problema falar para vocês não, porque esse negócio de olho grande não pega. Eu sei que aqui ninguém vai ter. Eu falei, eu quero um Onix ou um Prisma. Um carro? Eu gostei. A minha esposa falou, eu não quero carro branco. Eu falei, sendo Onix, sendo Prisma, branco, verde, irmão, em nome de Jesus. Deixa vir, depois a gente pinta, troca um documento. Mas humanamente, eu não posso ainda. Eu vou repetir.
Porque o céu não funciona com vitimismo. A gente não pode ficar toda hora, o diabo está furioso, o diabo está ganhando. Irmão, o diabo só vai até onde Deus quer. Eu vou repetir, o diabo só vai até onde Deus quer. Lutero disse que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele deixa aí, daqui a pouco Deus pega e puxa, chega, parou. Daqui pra lá tu não vai mais. Daqui pra lá tu não toca na família dele, tu não toca na família dela. E melhor, não toca na vida dele. Por quê? Porque a igreja é minha propriedade. Fica de pé, irmãos, que senão eu vou embora. Cadê aquele ministério de louvor? Posso, pastor Ney? Cadê aquele ministério de louvor? Aquelas irmãs, aqueles irmãos, uns irmãos tudo europeu, que nem parece que é de São João. Pessoal bonito. Os irmãos são descendentes de alemão. Os irmãos bonito, pintoso, né? Que homem não pode falar bonito. Mas irmã diferente, glória a Deus. Minha esposa falou ali, mais menina diferente, mas lá em Mesquita também tem. Glória a Deus. Pode vir, irmã. Eu quero convidar. Se tem alguém aqui na galeria ou aqui na nave da igreja que ainda não conhece esse Jesus e sentir essa alegria. Ninguém aqui bebeu, ninguém aqui fumou, ninguém aqui precisou cheirar, nada disso. A gente está aqui sendo edificado pelo poder do Espírito Santo. Eu só sou o instrumento, mas quem conduz é o Espírito Santo. O bisturi sem o médico é só um bisturi, mas o bisturi na mão do médico é um instrumento de cura. Eu quero saber se tem alguma vida aqui para Jesus. Tem alguém aqui que ainda não teve um encontro com Jesus e quer nessa noite? A gente não está aqui para apontar, para te perguntar o que você fez. Se você quer, levanta as mãos no seu lugar. Eu tenho certeza que alguém vai te conduzir. Tem alguém aqui nessa noite? Tem? Tem alguém aqui nessa noite que estava afastado? Eu estava afastado, irmão. Não falei para ninguém, mas Jesus viu. Eu quero orar pela sua vida. A oportunidade é essa. Aí você pode me perguntar, mas por que tem que ser aí na frente? A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, o Senhor vai confessar diante dos anjos do céu. Então tem alguém aqui, eu quero orar pela sua vida. Quando a gente sai de casa não é para cumprir só uma agenda, irmãos. A nossa oração é essa: Senhor, que aquela igreja seja bênção para a nossa vida, mas que a gente seja bênção para a vida deles também. Eu quero orar pela sua vida. Cadê você? Tem alguém aqui que estava afastado? Não tenha vergonha. Eu não vou insistir, não é por força, não é por violência, mas é pelo toque do Espírito. Jesus fecha dizendo que as portas do inferno, grave isso, elas não vão prevalecer contra a igreja. A igreja aqui, e agora eu vou falar em especial, a igreja Nova Vida aqui em Vila Rosali é sustentada. Leandro não me falou nada não, tá, pastor? Ele só falou: Robson, vai lá, o pessoal é gente boa, a igreja bonita. Pastor, ó, falei, pô, Leandro, ele é educadíssimo. A gente às vezes recebe uns telefonemas que, deixa pra lá, né? Vamos estragar. Chama a gente para receber, ele é digno. Deus é digno, é isso que eles querem falando? Ele é digno. Ele é digno mesmo. E a igreja Nova Vida, ela é sustentada por Deus. E por que você está falando da Nova Vida? Porque hoje eu estou aqui na Nova Vida. A denominação Nova Vida é sustentada por Deus. A gente é apenas o instrumento que Deus usa. Essa igreja é guardada e remida pelo sangue dele. Aqui é um lugar de milagres. Aqui é um lugar de cura. Eu não preciso nem conversar com o pastor Ney, que se eu desse um microfone para algumas pessoas aqui, vocês teriam testemunhos maravilhosos para contar. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua família. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. As portas do inferno, preste bem atenção. E não precisa nem pedir para levantar a mão, porque quem entendeu já levantou. As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua casa. A sua casa pode ser simples, pode ser grande, pode ser pequena, pode ser média. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua família, porque o Senhor guarda a tua casa. Pode cantar. Vamos louvar?
és a fonte de águas vivas. Glória a Deus. Que vive a jorrar em mim. És o caminho, és a verdade, és a vida, sim. A escuridão não pôde resistir. Só quem acredita, joga a mão lá em cima, vai. Mas foram quebradas ao subir da cruz. Tu foi a chave que me libertou. Pai, consumado está. Livre eu sou. Só quem é livre, canta. Eu me perderei minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão. És meu Se no mais profundo abismo eu chegar, o teu olhar já não me encontrará. És meu tudo. Baixinho, baixinho, baixinho. Eu vou entregar o microfone pro pastor Ney. Mas vocês estão cantando esse hino. E o Senhor ministra algo no meu coração para eu ministrar para a igreja. Às vezes Deus deixa a gente chegar no mais profundo abismo. Às vezes Deus permite a depressão chegar. Às vezes Deus permite a síndrome do pânico chegar. Ô Espírito. Às vezes Deus permite a situação parecer que saiu do controle nosso. Mas Ele chega lá. Ele chega lá e estende as mãos e faz o que elas estão cantando aqui nessa noite. Você pode adorar com elas e entender que isso é profético sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família. Eu me perderei minha salvação. Se eu cair, tu me estendes a mão. És meu todo. És meu tudo. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Ele é o nosso tudo, amém? Ele está aqui para nos abençoar, graças a Deus. Palavra maravilhosa aos nossos corações, né? Sair daqui cheio da presença de Deus, sabe? Eu estava sentado ali, eu estava pensando, eu estou preparando eu estou preparando um quarto para alguém que vai chegar doente. Eu estou preparando um quarto, que é o meu quarto, para alguém que vai chegar doente. Amém? Mas Deus pode fazer uma virada. Pode ou não pode? Deus não pode virar essa história? E eu penso que Deus está virando, né? Essa mensagem é tudo para mim e para você. Eu sou a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a gente. Amém, amados? Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Mais forte, vai! Uou, uou! Comigo, vai! Onde era a tristeza se verá, a dupla honra me ornar,
é chegado a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande fé. Quem vai viver, diga comigo assim, ó. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Cadê aquelas palmas? No início, onde era tristeza se verá. A dupla honra, diga. A dupla honra me ornar, me ornar. Com boas novas proclamar. Uma nova história celebrar, celebrar. E é chegado a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Sai do chão aí, vai comigo, vai, ó. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Quem vai viver aí? Diga bem, vai. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu tenho. Eu vou viver uma virada. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado por tudo que aconteceu aqui neste lugar. Obrigado pelo teu filho, pastor Robson, essa família que nos abençoou hoje com tanto carinho, com tanto amor. Acompanha essa família, abençoa as nossas famílias, Pai. Obrigado por tudo. E que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja sobre todas as nossas vidas de uma forma rica. Aplauda Jesus. Deus abençoe, queridos. Vá em paz. Uma boa noite a todos vocês. Vá em paz. O que eu achava está perdido. Tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou.